Hoje temos aqui connosco dois jovens da Colômbia. Estão aqui. Vamos pedir também pela Colômbia, também pela paz, pelos cristãos que ali vivem, os cristãos que vivem na Terra Santa e tantos vivem no meio de tantas dificuldades. Vamos lembrar os cristãos também, na faixa de Gaza, também há ali cristãos e que vivem numa dificuldade tremenda, porque não são bem aceitos nem pelos judeus, nem pelos muçulmanos. Vamos lembrar também os cristãos da África. Ali nestes dias, que na Nigéria, no curto espaço de poucos anos, foram mortos milhares de cristãos. Sabe uma coisa? O número de cristãos não diminui na Nigéria, apesar de todos os anos serem mortos alguns milhares. Pelo contrário, o número dos cristãos continua a aumentar, porque o testemunho que os cristãos dão do amor a Cristo e do amor ao próximo convence. Vamos nós também unirmos esta igreja e vamos então dar início à nossa Via Sacra. Acendam, por favor, lá fora as velas nos dois achotes que lá estão e o Humberto, que é o nosso irmão brasileiro, que isto vocês já conhecem, vai levar a cruz e depois, ao longo do percurso, também podemos ir mudando, podem levar outros a cruz, outros as velas, também à medida que formos para. Então, vamos seguir. Além Jesus, Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Um dia Jesus evitou que uma pecadora fosse apedrejada. No tribunal que o condenou, não evitou que essas pedras de arremesso caíssem sobre ele. Quantas vezes vivemos com duas pedras na mão, prontos para acusar inocentes? As nossas acusações são pedradas que atingem os outros. Aprendemos com Jesus, que veio não para condenar, mas para salvar, que saibamos deixar cair as pedras que carregamos nas nossas mãos, para que possamos dar as mãos uns aos outros. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Pois sei que tu estás comigo, Cristo Senhor, és o guia, o bom pastor, que me conduz, minha vida e minha luz. Minha vida e minha luz. Segunda estação. Jesus carrega a sua cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Às vezes, as pedras comuns tornam-se pedras que se tocam com uma capacidade e um significado especial. Antes de Jesus carregar a cruz, esta era um sinal de condenação, de destruição e morte. A cruz de Jesus tornou-se uma pedra de toque, passou a significar redenção e sacramento de vida interna. Também nós somos os convidados a olhar para as nossas mãos e fazer de tudo aquilo que carregamos autênticas pedras de toque, para que possamos fazer transbordar de amor e de vida. De facto, a cruz não é
original do cristianismo simplesmente ganha em Jesus um novo sinal. Ao carregar a cruz, Jesus também carrega as nossas cruzes, que têm muitos nomes, mas nós sabemos que nós estamos sozinhos. O Senhor está connosco para que nós sintamos que Ele, quando a nossa cruz é muito pesada, Ele não só nos ajuda a levá-la, mas se necessário for, também nos leva ao colo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. No caminho do Calvário, Jesus tropeçou e caiu. Ao longo da sua peregrinação pela Palestina, quantas pedras se lhe atravessaram no caminho. Apesar disso, ele seguiu sempre o seu caminho. Também agora, depois de tropeçar, continuou a sua escalada pela via dolorosa. O mesmo Jesus nos dá força para contornarmos as pedras de tropeço que se atravessam na nossa vida e continuarmos em frente. Durante este percurso, nós sabemos que o Senhor caiu várias vezes. Mas as quedas de Jesus, depois de cada uma das quedas, o Senhor sempre se levantou para nos dizer a nós também que na nossa vida isto também pode acontecer connosco. Também somos pecadores, mas sabemos que o Senhor usa sempre para connosco de uma misericórdia infinita, porque nos perdoa sempre 70 vezes 7. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Minha morada para sempre, seja a tua casa, Senhor. Quarta estação, o encontro de Jesus e Maria. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Jesus cruzou-se com a sua mãe no caminho da Calvaria. No meio de tantas dificuldades, obstáculos e contratempos, esse encontro foi fonte de ânimo, força, alento. Maria, mãe de Jesus, foi sempre uma pedra de apoio solidária na missão do seu Filho Jesus. Ela esteve sempre presente aos momentos mais importantes ou mais difíceis.
difíceis. No meio de tantas pedras dolorosas, a Maria foi a pedra de apoio para Jesus. Também nos podemos sentir o mesmo apoio nos nossos caminhos, mas podemos também ser tal como Maria, um apoio sólido para quem ao nosso lado mais presença. Este encontro foi muito importante porque Maria foi sempre uma presença na vida de Jesus. Esteve sempre discretamente nos momentos mais difíceis do Senhor. E neste que foi particularmente difícil. E ela também nos dá uma certeza, é que ela também está presente na nossa vida, protegendo-nos, acompanhando-nos, fazendo-nos sentir o amor do seu Filho. O seu lema foi fazer sempre a vontade de Deus, como nós dizemos no Pai Nosso, que nós aprendamos também com Maria a dizer sempre sim a Jesus, ao seu projeto que Ele tem para cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Ave Maria, é a nossa juventude, da paz, da esperança, caminhos de virtude. Ave Maria, quinta estação. Simão de Cirene ajuda Jesus a levar a cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Na Via Sacra das Pedras podemos ver que nunca nem todas são de tropeço ou de arremesso. Há também pedras que são lançadas não para ferir, mas para unir, para criar pontes. Simão de Cirene foi dessas pedras vivas que se transformou-se em ponte de ajuda solidária. Foi assim que Jesus foi ajudado a levar a sua cruz. Ao encontrarmos tantas pedras que no nosso caminho, saibamos pegar nessas pedras e conseguir pontos de unir e de comunicação com os outros. Esta Via Sacra tem como título as pedras, e há muitas pedras. Simão de Cirene foi uma pedra que ajudou a criar uma ponte, ajudou Jesus a levar a cruz. Simão de Cirene é também uma imagem do que nós devemos ser. Também nós devemos ajudar a levar a cruz dos irmãos. Como diz o Papa Francisco, tantas vezes, não se cansa de o afirmar, nós devemos criar pontes, não muros. Os muros também se criam com pedras, mas as pontes também podem ser. E por isso o Senhor convida-nos, neste mundo em que vivemos, e aqui concretamente nas nossas realidades, o Senhor convida-nos também a sermos construtores de pontes, ajudar-nos a levar a cruz aos nossos irmãos, assim como Simão de Cirene fez com Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe onde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Sexta estação. A Verónica limpa o rosto de Jesus. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Jesus quis premiar a coragem de uma mulher que, no meio de tantas pedradas, enxugou-lhe o rosto. E a face divina ficou estampada com a expressão de gratidão. No meio de tantas dificuldades, Jesus pensa nos outros e em quem pratica o bem. Um dia, Jesus escreveu na areia. Gravou em areia movediça, talvez os pecados daquela que alguém queria apedrejar. Agrava em areia efêmera o mal, mas o bem quis gravá-lo para sempre, em pedra duradoura, como feliz memória pelo tempo fora. Saibamos também escrever o mal, de modo que possamos apagá-lo com facilidade. Que o bem seja esculpido de modo indelével na nossa vida. Esta imagem que temos aqui da Verónica limpando o rosto de Jesus, ela é um pouco como Simão de Cirene. São duas pessoas que no caminho de Jesus ajudam o Senhor. São um sinal daquilo que nós também devemos ser. Não nos devemos esquecer que Jesus diz muitas vezes que se o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, o Senhor faz questão de acrescentar. E o outro, o segundo, é semelhante a este, amar o próximo. Simão de Cirene e a Verónica são um sinal deste mesmo amor ao próximo. Eles também nos convidam a que nós também, na vida, sejamos assim. Não sejamos daqueles que dizem mal, que fazem mal, ou que não fazem nada, porque também, pelas omissões também pecamos, mas pelo contrário, procuremos também ajudar os outros. Pai Nosso. Eternamente meu nome disseste, nesse barco eu deixei minha alma e contigo encontrei outro mar. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. No caminho do Calvário, Jesus encontrou tantas pedras soltas, pedras que impediam proteger e que o fizeram cair outra vez. Não foram os grandes pedregulhos que deitaram por terra, foram as pedras soltas da calçada. Também na nossa vida, o que mais nos atrapalha não são as grandes pedras que se atravessam na nossa vida. Atrapalham mais as pequenas pedras ou grãos de areia que se alojam ao nosso sapato. Saibamos limpar o nosso caminho, as pequenas coisas, à primeira vista, insignificantes, mas que nos tira a paciência e trava
o nosso progredir. Neste caminho, Jesus cai mais uma vez e mais uma vez se levanta e nos diz que a nossa vida também é assim. Muitas vezes também nós caímos, também nós falhamos, mas sabemos que o Senhor está connosco, nos dá a mão. E o que nós encontramos no Evangelho é que quem se encontra com Jesus não regressa da mesma forma que o encontrou. Que a palavra de Jesus é sempre uma palavra de renascimento. Não há muito tempo escutámos o Evangelho daquela mulher apanhada em flagrante adultério, que segundo a lei mosaica devia ser apedrejada até à morte. E Jesus, no diálogo com aqueles que a queriam condenar, faz-lhes esta pergunta: quem estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Por fim, Jesus ficou com a mulher e disse: mulher, ninguém te condenou, eu não te condeno, vai, muda de vida. É assim o Evangelho. O Evangelho não é para condenar, não é para tornar mais pesada a cruz de quem já sofre, mas pelo contrário, é para sentirmos que em Jesus o perdão não tem limites. E como diz São João, ele veio ao mundo para salvar, para perdoar, para reconciliar e não o contrário. Era bom que nós cristãos aprendêssemos a ser assim e na vida nos ajudássemos mais como Simão de Cirene, como a Verónica, como tantos homens e mulheres, como o Baden-Powell também, que traçou um caminho para que a juventude tivesse ideais, tivesse valores, que os tornassem também diferentes, melhores e que ajudassem a tornar melhor este mundo. Nós também aprendamos nesta fonte inesgotável de sabedoria, de verdade, de paz e de amor que é o Evangelho. Pai nosso. Pai nosso. Ave Maria, cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oitava estação. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, pela vossa santa luz iluministes o mundo. Um grupo de mulheres de Jerusalém. Um grupo de mulheres de Jerusalém aproximou-se de Jesus e, chorando, procuraram consolá-lo. Jesus falou-lhe para que não se esquecessem de consolar os seus filhos. Todos fazemos parte da mesma construção. Somos pedras do mesmo edifício. Precisamos de todos. Sem a nossa colaboração, haverá uma brecha no edifício que juntos edificamos. Em qualquer construção há pedras vivas para consolar, outras para chorar, estas para sustentar, aquelas para enfeitar. Saibamos aproveitar todas as pedras na construção da nossa casa comum. Pedras no caminho, guardo todas, um dia vou construir um castelo. Vamos ouvir no Evangelho também, vai ser proclamado, quer na Vigília Pascal, quer depois, como as mulheres foram sempre uma presença
na vida de Jesus e foram também as fiéis testemunhas. Antes ainda dos apóstolos, houve um grupo de mulheres, daquelas que acompanhavam Jesus, que também punham ao serviço do Senhor e dos apóstolos, também com os seus bens. Elas também foram também testemunhas da ressurreição. Hoje, nesta estação, acabamos de meditar nestas mulheres que choram por Jesus, que se compadecem com o seu sofrimento, e Jesus diz-lhes: não vos preocupeis, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas, e sobretudo pela cidade de Jerusalém, que Jesus sabia aquilo que ia acontecer, e de facto, no ano 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos. Era quase para dizer que não ficou pedra sobre pedra. Peçamos ao Senhor também que as mulheres que também têm sido na Igreja importantes na transmissão da fé, sobretudo às novas gerações, que elas não se esqueçam desta missão. Hoje, em alguns países, muitas mulheres com mais dificuldade afastam-se da Igreja e com mais dificuldade regressam e muitas vezes acabam por não ser as transmissoras da fé que foram durante tantas gerações. Por isso rezemos também especialmente pelas mulheres, pelas futuras mulheres, pelas meninas que aqui estão, mas também por todas estas mulheres que vivem aqui em Grândola, nomeadamente por aquelas que estão mais afastadas de Jesus e da sua Igreja. Ave Maria, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, Mãe da Igreja, Santa Maria, minha Mãe. Ave Maria, Mãe da Igreja. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós os adoramos e bendizemos, ó Jesus, que pela vossa Santa Cruz redimistes o mundo. O caminho do Calvário era um caminho de pedras. Ia desembocar ao lugar conhecido como Lajedo, ao lugar do crânio. Não admira que Jesus tenha escorregado e caído nas pedras visas e gastas do caminho. Este foi o caminho de Jesus e é também o nosso próprio caminho. Não há Calvário sem pedras, não há caminho sem pedras, nem vida sem cruz, nem cruz sem Cristo. Saibamos caminhar por entre pedras, algumas escorregadias, outras pontiagudas, às vezes duras, outras vezes frias ou cortantes. Jesus cai pela terceira vez e pela terceira vez também se levanta. Ao longo deste caminho, muita gente ajudou o Senhor a levar a cruz, muita gente rezava por ele, aclamava também. Era bom que nós cristãos fôssemos neste mundo em que vivemos sinal daquilo que o Papa Paulo VI dizia de uma forma tão bonita, da civilização do amor. Às vezes passamos a vida a queixar-nos que o mundo está mal, está tudo mal, provemos o mal, esquecemos que o mal se combate com o bem. Que Jesus, na cruz, venceu o mal. E nós também, unidos a Ele, também seremos vencedores. Sozinhos, o mal é mais forte do que nós. Unidos a Jesus, temos a certeza que seremos vencedores. Por isso, não sejamos daqueles que passam a vida a lamentar-se. Não sei se lembram, os mais novos talvez não, do Calimero. Aquela personagem passava a vida a lamentar-se. Está tudo mal, tudo mal, tudo mal. Há muitos cristãos que são assim. E não devíamos ser assim, porque nós acreditamos naquele que é a nossa esperança, que nunca desilude e que nunca nos abandona. Pai Nosso. Eu não posso ter lá uma casa. Pai Nosso, que estás nos céus. Assim na terra.
Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Ao chegar ao alto da Calvário, Jesus foi despejado das suas vestes. O que mais lhe fazia dor não eram as pedras que lhe atiravam, mas o frio coração dos que o levavam. Era uma autêntica pedra de gelo. Os corações da pedra são pesados, frios, sem palpitação. Não eram apenas de pedra ou corações dos que atiraram Jesus para a cruz, eram corações de gelo. Também na nossa vida, o que nos faz sofrer, mas não é o frio da falta de roupa ou de neve lá fora, mas o frio do nosso coração, o gelo do nosso entusiasmo ou baixo grau da nossa caridade. Quero o amor de Jesus nos ajude a derreter as pedras de gelo do nosso coração. Jesus foi despojado das suas vestes, mas este mistério, também esta estação, faz-nos lembrar também do sofrimento de tantos irmãos nossos que não têm, infelizmente, aumenta o fosso entre países ricos e países pobres. Aumenta também o número daqueles que são pobres nos países ricos. Chamam-se o quarto mundo. Aqui em Portugal há uma percentagem da população considerada pobre. E noutros países da União Europeia e também dos Estados Unidos. No fundo, esta estação faz-nos pensar em Jesus, que nestes nossos irmãos também é despojado das suas vestes, não é respeitado na sua dignidade. A Igreja, há 2000 anos, que proclama que todos os seres humanos somos iguais. Temos a mesma dignidade. Podemos ser diferentes porque cada um de nós é uma obra-prima de Deus única, mas todos temos a mesma dignidade, independentemente da raça, da língua ou da cor da pele. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. sempre seja a tua casa, Senhor. Cuidado. Cuidado. Primeira estação. Jesus é crucificado. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa Santa Cruz redimiste o mundo. Jesus, ao ser crucificado, tem as palavras da Escritura que diz: sois a rocha do meu refúgio. Toda a nossa glória está na cruz de Nosso Senhor. O nosso abrigo seguro é a cruz de Cristo. Jesus foi elevado na cruz e nós hoje podemos vê-lo elevado
na mesma cruz, nas torres das igrejas, nos campanários das capelas, nos torrões dos conventos, para nos lembrar que continua a ser a rocha firme do nosso refúgio. Firme no amor divino como Deus no meio do mar. Assim é Jesus pregado na cruz. A cruz ganha em Jesus um novo significado. Já existia, não é original do cristianismo, mas a verdade é que em Jesus a cruz é sinal deste amor que se dá até a entrega da própria vida. Jesus tinha dito: não há maior amor do que dar a vida pelos irmãos, pelos inimigos. Foi isso que ele fez por nós, porque a cruz é sinal deste amor. E Jesus também dirá muitas vezes: ninguém me tira a vida, sou eu que a dou. Jesus ofereceu livremente a sua vida por nós, para que nele a nossa vida ganhe um novo sentido. Saibamos nós entender e corresponder ao amor do Senhor, amando também e amando ao próximo. Pai nosso, Estais no céu. Agora vão aqui, vão além. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Décima segunda estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Pela vossa santa cruz, redimistes o mundo. Jesus morreu na cruz. Um dos soldados, vendo já morto, trespassa-lhe o lado com uma lança, e do seu coração saíram sangue e água. São essas as duas pedras preciosas que brotaram do alto Calvário. No meio de tanta pedra brotou a maior riqueza. As duas pedras preciosas só poderiam surgir de um coração de ouro. Foi a herança que Jesus nos deixou, a pedra preciosa do seu sangue redentor, simbolizado na Eucaristia, e a outra pedra preciosa que é a comunidade eclesial ou a igreja simbolizada pelo batismo. Zelemos por esta herança preciosa que Jesus nos legou. Jesus usa uma linguagem também muito bela no Evangelho. Diz ele: se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Mas se morrer, dá muito fruto, e fruto abundante. É isso que Jesus fez. A oferta da sua vida por nós na cruz é a fonte da água viva. É uma pedra preciosa que nós precisamos descobrir. Porque este é um ato de amor. Só quem ama é capaz de se oferecer, de entregar a sua própria vida. Foi isso que Jesus fez por nós. Da sua morte brotou a vida e a certeza de que a nossa vida não termina na morte, mas é uma vida para Deus. Hosanna, tu reinarás. Décima terceira estação. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, Que pela vossa santa cruz redimistes o mundo.
Jesus disse que na sua peregrinação por esta terra nem tinha de seu uma pedra onde pudesse reclinar a cabeça. Encontrou esse apoio ao descer da cruz. Reclinou a cabeça no ombro da sua mãe, a Senhora da Piedade. Ao nascer, Maria, sua mãe, foi a pedra segura em que repousou. Agora, ao morrer, voltou aos braços da sua mãe. A exemplo de Maria, saibamos ser o ponto seguro de apoio, de repouso e de acolhimento. Com Maria podemos dizer: o Espírito de Deus repousa em mim. Esta descida da cruz e a entrega do corpo de Jesus à sua mãe tem muitas representações. A imagem de Nossa Senhora da Piedade, e há uma delas de Miguel Ângelo que é excepcional, a Pietà. Lembra-nos de facto o amor desta mãe que viu sofrer o seu filho, mas viveu sempre animada na esperança de que nada terminaria, ou seja, que não terminaria tudo na morte. Quando não entendia, diz o Evangelho, que Maria guardava no seu coração. Talvez ela não tenha entendido tudo, mas ela também foi testemunha da ressurreição. Por isso, nós na fé nem sempre entendemos tudo, mas o Senhor, à medida que nós também vamos sendo fiéis, vamos crescendo, a nossa fé se vai tornando mais firme. Há muita coisa que ontem não entendíamos e que hoje passaremos a entender. Mas uma certeza que nós podemos ter, independentemente da idade, quer aqui destes meninos e meninas mais pequenitos até aos jovens e aos adultos, é que tudo isto aconteceu porque Deus tem um projeto de salvação para toda a humanidade. Só não tem fé quem não quer. Digo isto muitas vezes aqui em Grândola, nomeadamente nos funerais, porque Jesus não veio só para uma elite, para uma gente muito especial. Ele veio para todos, para que todos sintamos no coração de Deus há lugar para todos. E é isso que Jesus nos ensina. Nunca fez distinção de ninguém. Nós também sejamos destes que não fazemos distinções e não colocamos limites ao amor que o Senhor tem e que quer que chegue a todas as casas e a todas as vidas. Vamos entrar agora na igreja. Peço que apaguem as velas, está bem? Faremos as duas últimas estações lá dentro. Pai nosso, que estais, mas livrai-nos do mal. Amém. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, pela vossa santa cruz, redimiste o mundo. Perto do local onde Jesus morreu havia um sepulcro novo, escavado na rocha. Foi aí que sepultaram o corpo de Jesus. Jesus entrou de novo na rocha escavada. Nasceu numa gruta de Belém, numa rocha escavada. Depois, na rocha do túmulo, voltará a nascer no interior da terra. Foi rolada a pedra do túmulo. Só a força de Cristo ressuscitado poderá derrubar as pedras ou os muros da morte. Será o mesmo Cristo a abrir a pedra do túmulo de cada um de nós. Se com Ele morremos, com Ele ressuscitamos. São Paulo dirá: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Nós hoje celebramos a morte do Senhor, mas amanhã à noite, aqui, festivamente, celebraremos a sua vitória sobre a morte, que é a certeza da nossa própria vitória. Porque tudo isto aconteceu não é por causa de Jesus, é por nossa causa, porque Ele veio cá por nossa causa. Foi por nós que Ele assumiu a nossa condição humana. Foi por nós que Ele morreu para, ao ressuscitar, nos dizer que a nossa vida não é uma vida que tem a morte como horizonte, como se mais nada existisse. Jesus convida-nos a confiarmos nele que é a rocha firme, a edificarmos nele a nossa vida. Há um texto muito belo do Evangelho de Mateus, em que Jesus diz que quem ouve as suas palavras é como quem constrói na rocha firme. Quem não as ouve é como quem constrói na areia. E não é preciso ser engenheiro
para perceber que uma construção na areia ou uma construção na rocha não tem a mesma consistência. Pois bem, Cristo é a rocha que nos convida a edificar a casa da nossa vida sobre Ele, na certeza que Ele nunca nos falha, nunca nos falta, porque deu a sua vida por nós. Quando te encontro descanso. Estação. Jesus ressuscita. Nós vos adoramos e bendizemos ao Jesus que pela vossa Santa Cruz resiste. A antífona do dia da ressurreição do Senhor lembra que a pedra que os construtores desprezam tornou-se pedra angular. Cristo é a verdadeira pedra, com a qual podemos edificar com segurança a nossa vida. Sem essa pedra angular é inútil levantar qualquer construção. Saibamos então construir a nossa casa, não na facilidade sobre a areia, mas com coragem sobre a rocha firme. Quer numa, quer noutra circunstância, havemos de contar sempre com chuvas, ventos e tempestades. Mas se edificarmos sobre a pedra angular, nada havemos de temer. Esta é a certeza que o Senhor nos dá. Se edificarmos a casa da nossa vida sobre esta rocha firme que é Ele, temos a certeza que a nossa construção perdurará. Mesmo que haja ventos, tempestades, nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança, que o Senhor nunca nos abandona. Há um pensamento de São Paulo na carta aos Romanos em que ele diz: nada nos pode separar do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a fome, nem o perigo, nem a espada. Nada. E quando a gente descobre isto, a nossa vida vai se transformando. Em alguns a transformação é mais rápida, noutros vai acontecer ao longo da vida. Mas como diz São Paulo, em Cristo nós somos e deveríamos ser criaturas novas. Era bom que a gente entendesse isso, porque o mundo seria bem diferente se nós cristãos fôssemos criaturas novas. Se não vivêssemos, desculpem, como homens velhos, porque em Cristo recebemos, pelo batismo, pela vida da graça, recebemos uma vida nova. Era bom que esta vida também se notasse. Eu termino com um pensamento muito bonito e vou pedir aqui a ajuda destes meninos e meninas. Já uma vez acho que vos perguntei isto. De dia, o que é que nos ilumina? O sol. O sol. E à noite? A lua. Mas a lua tem luz? Não, o sol ilumina a lua. O sol ilumina a lua. Pois bem, o sol é Cristo. E nós devíamos ter a lua. Ou seja, nós não iluminamos por nós próprios, mas é a luz de Cristo que, se nos iluminar, pode iluminar todos aqueles que estão à nossa volta. Pensemos todos nisto. Se a luz de Cristo brilhasse em nós, certamente neste mundo haveria muito mais luz, que nós somos filhos da luz. Uma pedra para o caminho. O caminhante tropeçou nela. O violento utilizou como projetil. Um empreendedor construiu com ela. O camponês, cansado, utilizou-a como assento. A criança brincou com ela para fazer círculos no lago. Davi, com ela, matou o gigante Golias. Miguel Ângelo tirou dela a mais bela escultura. E Deus plantou nela uma peixe redentora. E eu, que farei das pedras que a vida me dá? Uma boa pergunta para terminarmos a nossa vida santa. Ao longo da nossa vida há muitas pedras. E vimos que as pedras têm muita finalidade. Muitas. O Senhor nos ajude nesta Páscoa a sermos não pedra de tropeço, não pedra de arremesso, mas pedra com a qual se edifica, se criam pontes, se fazem estradas, se abrem caminhos. Obrigado pela vossa presença
ter ouviu a nossa oração e ajudou-nos, e graças a Deus conseguimos chegar aqui também sem a chuva. Nestas ocasiões incomoda sempre. A alternativa seria fazermos aqui a via sacra. Obviamente não era o mesmo, mas pronto, fala-íamos aqui. Muito obrigado pela vossa presença. Lembro que amanhã teremos às 10 horas da manhã a oração do Altos, cantada já hoje, aqui estivemos também no grupo. Depois teremos às 22 horas a Vigília Pascal, que é uma celebração longa, que são pelo menos 2 horas, mas é uma celebração especial. Quem não participou, acho que vale a pena. E depois no domingo não haverá missa às 9h30, mas apenas às 11h30. Depois peço que estejam atentos aos horários, porque haverá, sobretudo no fim de semana, no seguinte, haverá algumas alterações, nomeadamente no domingo. Mas não vou cansar-vos com mais informações. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma santa noite em paz, o Senhor vos acompanhe.